Você alguma vez, em algum momento, reparou, refletiu sobre quantas vidas existem ao seu redor? Quantas experiências, sentimentos, pessoas que viveram coisas diferentes que você? Você tem noção da quantidade? Do tamanho dessa diversidade? Pois é, eu também não. E sabe qual é a resposta da humanidade para tudo isso? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Chamado de emergência na Grande São Paulo. Got someone to blame? You said one love, one life, when it's one need. Um jovem de 14 anos, espancado, torturado e morto em São Gonçalo. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Ô Senhor, meu filho, desce bota no bom lugar, meu filho. Tu era um bom filho pra mim, Senhor. Ô Jesus, que covardia que sabe com meu filho, Jesus. Meu Deus, bota meu filho no bom lugar, Senhor. Oh, meu Deus, que dor eu tô sentindo, meu filho. Oh, Renato. Uma jovem chamada Letícia, que está escrevendo para a Folha de São Paulo, ela me entrevistou e ela disse assim: tem algumas coisas que eu quero perguntar para a senhora. Falei: pois não, pode perguntar. Do jeito que a situação está hoje no Brasil, das novas notícias que estão aí, como é que a gente faz para não sentir ódio? Falei: ódio? Não, ódio não precisa. Nós precisamos ver com clareza a realidade e quais são os meios que nós temos para transformar aquilo que não é correto. Nós, cada um de nós, não é os outros. Como é que você se manifesta como a ética? Como é que você tem coerência na sua vida para poder cobrar de alguém alguma coisa? Lembrando aquela história do Mahatma Gandhi, né? Eu acho que eu contei a semana passada, de uma senhora que a criancinha, a filha dela, o filho estava com diabetes. E então ela foi falar com o Mahatma Gandhi, porque a criança adorava o Mahatma Gandhi. Ele disse: diga para o meu filho que não coma mais açúcar, por favor. Porque se o senhor falar, ele vai parar de comer. Eu falar não adianta nada. E ele disse: traga seu filho daqui a um mês. Daqui a um mês. Ela disse assim: por favor, daqui a um mês. Daí um mês ela voltou com o menininho, ele olhou para o menino e disse assim: não coma mais açúcar. Ela disse: por que o senhor não falou o mês passado? Porque eu ainda comia. Isso é coerência. Eu só posso pedir ao outro que faça aquilo que eu estou fazendo. Cada dia que passa, nos importamos mais com as atitudes alheias e menos com nossas próprias atitudes. Avaliamos e julgamos como se fôssemos os donos supremos da razão e caímos em hipocrisia. O impulso para ocorrer uma mudança não é uma questão de hipótese externa, mas sim questão de atitude interna. Pois algo que aprendemos com a história é que atitudes influenciam.
O egoísmo, a ignorância, a antipatia são todos os gatilhos da propagação do ódio. Geralmente a gente tende a pensar que o ódio é a antítese do amor. Não é assim. A antítese do amor, o amor é uma paixão, assim como também o ódio é uma paixão. E se a gente for levar em consideração aquilo que traz o texto do Peregrino Interior, é a mesma paixão, é o mesmo personagem. A antítese do amor talvez seja a indiferença, que é o vazio, que é o nada. Portanto, de certa forma, se há ódio, ainda há esperança. Pode parecer um pouco drástico isso, mas, de certa forma, mostra que, pelo menos, onde ainda há o ódio, ainda há paixão. E onde há paixão, ainda há vida humana. A questão é, o desafio é, como tirar a venda de Eros? Como fazer com que Eros, o amor, volte a enxergar? Você acha que a questão da homofobia é causada pelo ódio? Sim, porque tudo que a gente tem toque de amor vai vir um toque de ódio. As pessoas se amarem por terem o mesmo sexo, isso é amor de qualquer forma. E todo amor ele tem uma vertente voltada para o ódio. E eu acho que isso já é parte do humano. O humano ele tem acaba tendo a pretensão mais de fazer o mal ao outro do que fazer o bem. O bem e o mal sempre está ao alcance de todo mundo. Mas tem gente que infelizmente opta pelo mal. E a homofobia vem disso. Eu não entendo esse ódio, porque não é como se algo fosse influenciar na sua vida, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com você, sabe? E, sei lá, eu sou do tipo que se você não gosta de alguma coisa, você simplesmente não faz, não ataca quem faz. Eu sou disso, eu acho isso. Em todos os aspectos. Se você não é a favor de alguma coisa ou não concorda com alguma coisa, você simplesmente não faz aquilo. Não fica distribuindo ódio de graça pelas pessoas que fazem. O machismo pode ser considerado uma forma de ódio contra as mulheres? Totalmente. Mas eu acho que é um assunto muito pesado e muito delicado também, porque tem pessoas que realmente é por conta do ódio, mas tem outras que nem sabem que estão fazendo aquilo. É tão enraizado na nossa sociedade esse ódio e esse modo de ver o mundo que muitas vezes as próprias mulheres acabam fazendo isso sem ter o conhecimento de que aquilo está sendo machista e está ferindo uma outra mulher só por ser mulher. A gente percebe que tem pessoas, homens, que se sentem à vontade pra fazer esse tipo de coisa. Aí a gente pergunta assim, por que eles se sentem à vontade pra fazer isso comigo só porque eu sou mulher? E é meio que uma coisa que não tem explicação. Não sei de onde vem, não sei se talvez seja cultural, que a gente vive isso há muito tempo. Mas é assustador, eu acho assustador. É péssimo imaginar um mundo desse, do qual você não tem segurança de sair com suas amigas na rua, principalmente pela questão do assédio. E eu acho que o assédio é o mais velado, porque acontece a todo momento, a todo instante, todo mundo sabe que nada é feito, então... Eu quero sempre deixar esse registro que leis como a Maria da Penha não resolvem, mas são um avanço. 10 anos de Maria da Penha trouxeram pelo menos um dado para este país. A noção da extensão desse feminicídio que nós vivemos. Uma mulher agredida a cada 14 segundos, daquelas que vão à delegacia. Se fossem todas, nós perderíamos a conta. Então já é um avanço. Já é um avanço. A lei, ou seja, a coerção é o primeiro passo para eu estabelecer patamares mínimos de vida. E o fato de que a internet possibilita isso, que Maju hoje, na Rede Globo, tenha sofrido ataques. Eu normalmente tenho vergonha de ler isso, mas eu acho importante. Você é uma vagabunda. Veja, ela está trabalhando. Quem escreveu isso não está trabalhando, mas a vagabunda é ela. Toda vez que eu vejo você, já penso que vai chover tudo preto nessa porra.
É muito interessante que, se eu fosse psicanalista, eu não sou, a junção da palavra porra, ou seja, o sêmen, com a figura dela, é uma manifestação de impotência, ou seja, eu te desejo, você é mais sofisticada do que eu, ganha mais, é mais famosa, então você diminui minha masculinidade. Se eu fosse psicanalista desse sujeito, ou veterinário desse sujeito, não. E é importante dizer, como eu disse no livro, ninguém nasce racista. Nenhum bebê abre os olhos e é um suprematista branco, por exemplo. Aliás, nenhum bebê também nasce com identidade étnica. Nenhum bebê e nenhuma criança nasce com preconceito. Eu preciso ensinar alguém a ser preconceituoso, através do currículo formal direto e através do exemplo indireto. Para formar um cafajeste, eu preciso do exemplo de outros homens. Para formar um mau motorista, na cadeirinha o menino tem que ver o pai passar o sinal vermelho. E desde a cadeirinha ele vai absorvendo por osmose esse modelo. Ele vai esquecer tudo que aprendeu na escola, mas infelizmente isso ele não esquece nunca. Então, a minha esperança final, falando do consenso, é que se eu formei um preconceituoso, eu posso desformar também. Se eu ensinei preconceito, eu posso desensinar, porque é um aprendizado e é artificial, não é da natureza, é um aprendizado artificial. Essa é a aposta que se faz na educação tranquila das coisas, na educação clara e científica, porque ser racista não é apenas um crime e uma ofensa ética, também é um sinal claro de limitação intelectual. É preciso termos consciência das consequências de nossas atitudes. Nem sempre tais consequências são possíveis de se prever, mas é importante que busquemos sempre refletir e analisar nossos atos, para ter a certeza de que eles não estão prejudicando ou fazendo mal à vida de alguém. Esse tipo de pensamento está cada vez mais escasso em nossa sociedade, pois as pessoas se tornaram egoístas e ignorantes demais para ter empatia com o próximo. Priorizam o pensamento individual e cada vez mais planejam enfocar suas atitudes para os resultados benéficos para si. Ignoram o fato de que não são os únicos a viver nesse mundo. Ignoram o fato de existir diferenças, de haver outras vidas além de suas. Esse pensamento insensato é fruto de atitudes cruéis da nossa história, a influência que exerceram sobre as próximas gerações. E você, quais atitudes quer que influencie a nossa sociedade? E o que você quer que elas mostrem para as gerações futuras? E que você, soberano, você pode agredir, desqualificar. Voltamos lá no começo da nossa conversa. Então você não precisa usar de empatia, você pode agredir, você pode desqualificar. Você se acha um ser superior. Então, todas essas questões ligadas, né, à raiva, ao ódio, quando você vai tirar o pano, né, assim, quando você tira, como se fosse a cebola, você vai tirando as cascas, quando você chega no núcleo ali, você vai ver que é a dificuldade de aceitar pensamento diferente, uma postura diferente. Eu atendo famílias no consultório, certo? E uma coisa que é muito difícil, a gente observa, principalmente hoje em dia, por N questões, muitos adultos não conseguem ouvir não. Então, a homofobia, o racismo, esses comportamentos agressivos, muitas vezes é o quê? O indivíduo não consegue ouvir um não e reage dessa forma. Sabe aquela criança que perde o jogo e fala, agora ninguém vai brincar mais, sabe? Ou fura a bola e sai correndo e ninguém brinca. Oi? Então, a intolerância com relação ao outro, muitas vezes, é por quê? Porque eu não sentei e não conversei com você quando você era pequeno. Entende? E aí você vai crescer achando que é só a sua ideia que tem que prevalecer. E na vida não é assim. O ódio surge da revolta, da injustiça. Ou seja, vamos colocar um exemplo.
Você vê uma pessoa do bem sendo injustiçada, isso te gera raiva. Você trabalhou o mês inteiro, tá com seu salário na carteira, aí vem um vagabundo do nada, pega, tipo, te rouba, te assalta, aí tipo, pode te dar uma facada, você pode tomar uma bala. Isso é revoltante, isso gera ódio. Por isso que a população hoje tá nesse clima de justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que o ódio surge daquilo que nos incomoda, assim, complementando o que ele falou. O ódio gratuito a uma pessoa, tipo, nossa, odeio aquela menina, alguma coisa ela tem que me incomoda. Eu acho que o ódio ele surge do desconforto. Eu acho que o ódio à homofobia vem da criação, sim, porque se eu sou ensinada que eu tenho que respeitar o meu próximo, independente de tudo, quando eu me deparar com um homossexual, eu não vou pensar, nossa, mas ele é homossexual. Não, é uma pessoa relativamente diferente da minha sexualidade, mas ela não é algo estranho. Então eu entendo que eu tenho que respeitar essa pessoa. Não te faz melhor nem pior que ele. Eu entendo que eu tenho que respeitar. Então eu acho que a homofobia está ligada ao ensinamento do respeito ao próximo. Eu acho que a questão da homofobia não está ligada ao ódio, não. A questão da homofobia está ligada à índole, à educação, ao caráter. Eu acho que começa daí. A partir do momento que você tem, vamos dizer, o ódio por uma pessoa ser homossexual, isso aí eu acho que é uma coisa que já vem de crescimento, de nascimento, de infância, uma coisa sua. Que eu acredito que não é uma escola, uma universidade que você aprende. Acho que o aprendizado vem de dentro de casa. Eu acredito que aceitar a homossexualidade ela está diretamente ligada à sua religião. Se eu tenho uma religião que já condena... disse que não permite, já fica difícil, né? O Brasil é um exemplo, é um estado laico. Estado laico, vírgula, né? E aí você tem um pai extremamente machista, como que você vai ter a coragem de pegar e falar pro seu pai? Oi, tudo bom, sou gay. Fala de cogitação. Questão de religião também já sofre uma vida leve preconceito, uma vida incumprida. Até porque a religião meio que já impõe isso. Eu permito, eu não permito. Não existe. Quem permite ou quem não permite são meus pais até eu completar 18 anos. A partir daí eu sigo minha vida. Tipo, querendo ou não, pela lógica é isso. Você vai, não que você não deva satisfação aos seus pais, não é isso. Mas eu digo, até os 18 seu pai tá ali, junto com você, 17, passo a passo. Exatamente, ele que responde por você. A partir dali você já pode decidir o que você quer fazer da sua vida. Então não tem essa de religião permitir ou não permitir. Eu tenho que seguir o que de fato vai ser bom pra mim. Não quer dizer que eu tenho que ser um louco, maluco por aí, mas eu tenho que seguir uma coisa que eu acho que de repente vai ser bom pra mim, não pra sociedade. Como que é ser negro na sociedade hoje em dia? Lá na minha escola, onde eu estudo, a gente tem uniforme, então a gente não é uma escola que a gente pode usar o que a gente quer, a gente tem uniforme. Lá se não for de uniforme, é advertência, tem que faz o maior show, normal, né? Coisa de escola, tem que seguir as regras. Mas a gente, de manhã, tem que contar nos dedos quantas negras tem lá na escola. E essa minha escola onde eu estudo deixa nós negras muito embranquiçadas. Então se você usa trança, tem que ser tão pé. Porque a sua amiga tem cabelo liso, não é tão pé. Se você tem cabelo cacheado, tem que ser assim, porque a sua amiga tem cabelo liso, é assim. Então a gente tenta expressar a nossa identidade através de brinco, pulseira, acessório, porque já que a gente não pode usar as nossas roupas dentro do local da escola, então a gente usa brinco, a gente usa esse tipo de acessório. E lá na escola, as pessoas ficam muito assim porque eu me expresso mesmo das coisas que eu gosto. Eu nunca esqueci das minhas origens. Então é um brinco que eu gosto, que eu acho que é de negra, que é uma coisa de empoderamento. Eu uso mesmo, hoje aqui a gente não pode usar roupa, vamos colocar isso no brinco, vamos colocar isso numa pulseira, eu acho que a questão o buraco. E é isso, eles deixam a gente muito embranquiçado, assim. Uma coisa que não fica bacana. Eu acho que o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo, não só fisicamente falando, esteticamente falando. Eu estudei em colégio particular a minha vida inteira. E durante 10 anos dentro do colégio particular tinham 2 negros na sala. Eu e o meu colega, que a gente se formou juntos. E não é uma questão só de expressar culturalmente. Cara, eram 30 alunos e 2 negros. Então, proporcionalmente falando... 30 menos 2. Gente, você põe na balança a oportunidade que eu tive de um colégio particular, de estudar num colégio bom, de blá 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 blá, tudo aquilo que a gente sabe, é uma em 1 milhão.
entendeu? Então a dívida social, ela vai além de aceitar o nosso cabelo, o nosso perfil estético, etc, etc. A questão social é uma dívida eterna em relação a financeiro também, a status de vida, entendeu? Porque, como falou, negro de terno na Paulista, segurança. Querendo ou não, eles querem te modelar do jeito deles. Ou seja, se você, padrão, né? Se eu tô numa, no caso dela, são 30 alunos, só 2 negros. O menino, se todos os meninos têm o cabelo certinho, quadradinho na reta, o menino também tem que estar. Ele não pode colocar um dread, ele não pode usar uma trança, que ele vai ser o diferentão. E sendo diferentão, automaticamente ele já é negro. Sendo diferentão, a exclusão é maior. Isso é um fato. Então você tem que seguir esse padrão de embranquecimento e entrar no molde da sociedade. E essa questão do negro, tem países que você se torna como se fosse um ET. Por exemplo, a gente chega na China, por exemplo, eu estava na China no passado, em abril inclusive, foi a primeira vez que eu tinha ido para a China, que eu costumo ir para a Coreia do Sul mais vezes, e lá eu me sinto bem pra caramba, costumo dizer que é minha segunda casa inclusive. Aí na China você está andando, parado em algum lugar, você vê que tem pessoas pegando o celular tentando tirar fotos escondidas de você. Então eu me senti, tipo, eu tô em algum outro planeta aqui. Eu me senti um alien, literalmente. E aí eu tava parado assim, eu peguei e aí olhei a pessoa, pode tirar foto, sim, dei um sorriso, a pessoa ficou até sem graça, veio, tirou foto e colocou a mão na boca, eu não acredito. As crianças sem costas, eu já passei por coisas de... Não achei ruim, pelo contrário, que eu entendi que eram crianças, não tinham uma vivência. Inclusive foi na Coreia do Sul, primeiro ano que eu estava lá. A criança sentou do meu lado para tirar foto, no final do show. Aí se sentado lá para tirar foto, ela olhando para mim, olha lá para frente, ela olhando para mim, olha para a câmera. Aí ela olhou para a câmera, tirou foto e ficou olhando para mim. Eu olhando para frente, eu falei, quer ficar olhando? Aí dá um beijo nele, tá bom? Aí eu baixei assim, aí mas ela me já me lambeu e saiu correndo. There's a moon rising slowly through the trees. There's a moon shining bright upon my feet. And tonight the dogs are coming to capture me. A ignorância humana, ela não está aumentando. Ela sempre existiu. Eu acho que a pergunta que um Buda faz a outro Buda quando encontra é como fazer com que o maior número de seres acorde, desperte. Como é que fazemos com que as pessoas saiam desse estado de ignorância? Ignorância de dualidade, de separação, de discriminação, de preconceito, de xenofobia. Mas isso sempre existiu. A gente pensar na humanidade, no passado, escravizavam-se povos diferentes. Pensamentos diferentes ou eram mortos ou se transformavam em escravos. As mulheres eram queimadas, ou mulheres e homens que tratassem com ervas, que ao início da medicina eram queimados como bruxos, como bruxas. Então nós tivemos uma certa caminhada nisto. Mas o que tem acontecido, eu acho que tem a ver com a nossa... nós nos escondemos atrás dos nossos Facebooks, algumas pessoas não põem nem o seu próprio retrato, não é verdade? E aí saíram dos armários, todos aqueles cheios de discriminações, de preconceitos. Houve um momento em que era adequado ser politicamente correto, até o Pondé fala sobre isso, o politicamente correto é um mentiroso, é um falso. E então saiu-se do armário para dizer, eu sou contra isso, eu não gosto de... sou contra negros, sou contra homossexuais e assim por diante, né? Pessoas de religiões diferentes da minha, quero acabar com eles. Quer dizer, tudo isto que alguns tinham lá dentro, resolveram pôr para fora. O insulto homofóbico, tomando uma expressão dos grandes especialistas no tema, ele é sempre o choque entre dois homossexuais, um que aceita e um que não aceita a sua sexualidade. Quando alguém lhe grita que você sendo gay é uma abominação, ele está dizendo, eu não tolero que você seja aquilo que eu não tolero em mim. Porque naturalmente, se eu estou feliz com a minha esposa em casa, eu jamais vou pensar onde está o vizinho, ou o que o vizinho faz. É a minha insatisfação sexual e a minha inadequação sexual que me faz ser agressivo. A dor que existe no mundo, ela é tão grande para todas as pessoas, que é mais fácil eu atacar do que se analisar. Eu prefiro dizer que o problema está em você do que em mim, porque insultar é fácil e odiar é automático, e pensar é muito complexo. Exige uma grande estabilidade interna.
Quando alguém me insulta de alguma coisa, tendo ou não razão, eu penso, você fala muito da sua dor. Agora, qual é o limite disso? Infelizmente, não é só o insulto. Por vezes é a agressão, é o ataque e até o assassinato. Hoje em dia, a gente observa muitas pessoas com essa falta de respeito para com o outro. Então, a gente... respeito que eu falo assim, básico, sabe? Desde ceder o lugar no ônibus para uma pessoa que esteja numa situação visivelmente, então uma pessoa que está visivelmente mais cansada do que eu. Então a gente observa que hoje em dia essa falta de respeito infelizmente está em todo lugar. E com o passar do tempo, isso dá brecha sim para a violência, isso dá brecha sim para o ódio. Porque o que é o ódio? O ódio é como se o resultado, acho que é o resultado, a gente pode colocar assim, dessa violência. As pessoas não conseguem, infelizmente, se colocar no lugar do outro. Sim. Não que seja fácil, não é mesmo. Porque para você se colocar no lugar do outro, você precisa deixar o seu eu. Isso não é fácil, mas não é impossível. As pessoas precisam amar mais. Simplesmente só isso. Amar o outro. Você já teve algum caso de violência que você tenha testemunhado em sua vida? Fora comigo, né? Vou falar de novo. Tem outras pessoas na minha família também que sofreram violência e abuso sexual. Já tive uma tia minha que apanhou do marido, porque ele chegou bêbado e ele bateu nela, não tinha motivo nenhum pra isso. Mas os casos mais fortes, mais aparentes foram com abuso sexual. Eu já sofri 5 vezes com pessoas diferentes, não com as mesmas pessoas, em idades diferentes, então isso acarreta muita coisa que a gente leva como bagagem pra vida inteira, porque não é uma coisa que dá pra você esquecer. Você faz parte de você, você não consegue se falar simplesmente, vou colocar um ponto final nisso e pronto. Isso traz problemas de depressão muitas vezes, você sente vontade de se matar, muitas vezes você acha que todo mundo à sua volta não te compreende. São coisas que uma coisa leva a outra, qualquer coisinha que acontece parece que afeta e tudo volta, é uma coisa muito horrível. Então no caso de violência contra a mulher, essa é a coisa mais forte, a pior de todas que já aconteceu comigo e em algumas da minha família. Eu me senti um lixo, porque era uma época diferente de hoje, porque a gente tinha que fingir que você era culpada, entendeu? Eu deixei que as pessoas acreditassem que eu era a vadia, a promíscua, sabe? Essas coisas assim, eu deixei me culpar. Ao invés de falar, não, aconteceu isso, isso e isso. Porque se eu falar, mas eu não fiz porque eu quis. A culpa é sua porque você tava com tal roupa. A culpa é sua porque você chegou perto dele, ou porque você quis ficar com ele. E você sempre quer. O outro nunca tem culpa, o homem nunca tem culpa quando ele faz algo errado. A misoginia é o preconceito mais antigo que existe em nossa sociedade. Se encararmos o ódio como uma entidade de energia e ações puramente ruins, as mulheres são uma de suas maiores vítimas. As mulheres, que têm em seus corpos ainda as marcas das pancadas, que têm em suas almas sequelas de sua sofrida história. E tudo isso devido a uma ideologia ignorante e medíocre que acompanha e permanece junto com a humanidade até hoje. Muitas pessoas não fazem ideia de como elas sofreram e sofrem com esse ódio. E pior, muitos acreditam que essa ideologia machista é correta e justa. Resolvemos então expor um pouco dessa dor e mostrar como é triste ter que conviver com isso ainda em pleno nosso século.
There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Polícia. Sim, polícia militar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Cada vez que aqui em casa, meu pai ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se bem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado. Você chamar a polícia. Eu preciso de uma viatura com ele. Por favor, meu marido entrou um dia agora. Pode me mostrar pra minha casa. Tentou ele? Meu filho, quase me matou. Eu me fiz Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda da rua. Moça, me acordei, eu acho que o ex-marido dela, a moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pois é, o ódio machuca. E muito. Agora é certo continuarmos alimentando essa ignorância toda? Essa arrogância? Essa antipatia? O ódio persistirá enquanto em suas ações não pensar, não mudar. É hora de agirmos, de exercermos empatia para com os outros. Vamos fazer um exercício agora. Feche seus olhos. Agora quero que imagine, ilustre em sua mente um mundo bom para se viver. Um mundo bom para você, para seus pais, para seus irmãos, filhos, netos, para todos. Um mundo onde possamos construir juntos coisas maravilhosas. Um mundo onde possamos viver em paz e harmonia. Um mundo onde exista cuidado com o próximo, onde exista respeito apesar das diferenças ideológicas. Um mundo no qual tais diferenças possam coexistir e construir coisas muito melhores do que apenas desunião. Você deve estar pensando, que ideia ingênua, que pensamento bobo e inútil, que não vale a pena buscar sua realização, pois esse mundo nunca irá existir. Certo? Não vale a pena, né? Abra seus olhos. Qual mundo vale a pena lutar, então? Esse aqui? Olhe isto. Esse é o mundo que você idealiza? Olhe bem. Veja. Esse seria um lugar bom para vivermos? Isso que você quer para a humanidade? Olhe o que sua ignorância traz. Olhe isso. Veja. Olha. Realmente, para que empatia? Para que respeitar? Para que compreender? Vamos lutar pelo ódio. Isso sim vale a pena. Mata esse boiola. Prenda
Prende esse preto na jaula. Espanca essa vagabunda. É isso que você quer para o nosso futuro? Para os seus filhos? Para os seus netos? Pessoas estão morrendo. Pais estão perdendo seus filhos. Pais estão matando seus próprios filhos. Tudo por causa desse ódio. 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 É isso que vale a pena? É isso. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. O ódio vem acompanhando a humanidade desde seu surgimento. E com nossa história vimos o quão cruel e destrutivo ele pode ser, o quanto ele nos machucou. Porém, somos crianças ainda, estamos nos conhecendo, estamos começando a entender o significado das coisas. Erramos, e muito, mas estamos aprendendo. E algo que precisamos aprender é que o ódio do nosso mundo nunca será curado se continuarmos insistindo em alimentá-lo. Insistindo na ideia de que responder o ódio com o ódio solucionará o problema. Não vai. Sabe o que cura o ódio? Amor. O amor tem um poder libertador imenso. Um poder de cura tão grande que a humanidade ainda desconhece e que persiste em ignorar, em fechar seus olhos, tampar seus ouvidos e dar a importância apenas para sua arrogância, para suas certezas incertas.
Precisamos fortalecer nosso amor pelo próximo, nosso amor por essa terra em que vivemos. Precisamos entender que somos todos filhos do mesmo propósito: evoluir. Compreensão, resiliência, sensibilizar-se, conversar, ouvir, ter empatia, amar. É necessário termos mais atenção em nossas atitudes, nos tipos de pensamentos que propagamos, os ensinamentos que desejamos passar para as nossas crianças, para o nosso futuro. E devemos sempre levar em consideração os outros, as diferenças, e agirmos juntos em prol de respeito e de um amanhã com harmonia entre nós. A crença em construirmos um mundo melhor para todos não é uma ideia ingênua. Pessoas lutaram, morreram, lutam e morrem até hoje porque acreditam no potencial da raça humana, acreditam na beleza do nosso mundo, sabem o futuro maravilhoso que podemos ter, das conquistas que podemos obter se superarmos esses obstáculos. Não é à toa que nascem pensadores e morrem pensadores. Entra governo e sai governo. Movimentos vêm e vão, e as lutas que sempre ficam são as que anseiam pela paz. A paz será possível enquanto acreditarmos. A paz será possível enquanto lutarmos, enquanto tivermos esperança. My sin was before me, I was swallowed by pride. But out of the darkness you brought me to your light. You showed me new mercy